Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Daniel. Na rua, me chamam de Flash, porque eu rodo de moto para o iFood e a pressa é meu sobrenome. Faço entrega há 3 anos em São Paulo. Eu conheço os becos, as vielas, os prédios novos e os cortiços antigos. A cidade é um labirinto e eu sou o rato que entrega a pizza no centro dele. A vida de entregador é feita de coisas reais: chuva, trânsito, pneu furado e cliente mal-humorado. Eu não sou supersticioso, eu nunca vi nada, nem acredito em nada que não tenha sido cozinhado ou embalado. Até aquela noite na Vila Buarque. Era uma sexta-feira, quase meia-noite. O movimento estava morrendo. Eu estava parado na frente de uma farmácia, esperando o último chamado. O fone apitou. Local da coleta. Hamburgueria Gourmet, a uma quadra. Local da entrega. Rua Canuto de Figueiredo, Vila Buarque. Moleza, pensei. Bairro nobre, entrega rápida. Eu peguei a sacola e acelerei. O GPS me levou até a rua Canuto de Figueiredo, uma rua curta, com casarões antigos e prédios residenciais. Eu diminuí a velocidade, procurando o número. O aplicativo dizia, número 12, apto 3B. Eu parei na frente de um prédio. Era um desses edifícios antigos, de fachada de mármore e grade de ferro batido. Imponente, mas meio esquecido. O interfone tinha uma placa ilegível, mas o prédio ao lado era o número 10. O prédio do outro lado era o número 14. Onde estava o número 12? Eu olhei para o prédio de mármore à minha frente. Não tinha placa com número. Eu voltei ao aplicativo. Confirmei. Número 12. Eu me aproximei do portão. Empurrei. A grade estava destrancada, o que já era estranho. O portão rangeu, e um cheiro de mofo, tapete molhado e algo metálico, como cobre, me atingiu. Eu entrei. O hall era escuro. A luz principal devia estar queimada. Havia apenas uma lâmpada fraca no elevador piscando. O interfone estava mudo. Eu liguei para o cliente. Atraso no pedido. Chamou, caiu na caixa postal. Eu decidi arriscar. Se o portão estava aberto, talvez o porteiro estivesse dormindo. Eu fui até o elevador. Estava parado. O botão do 3º andar estava aceso, com a luz piscando fraca. É aqui mesmo, pensei. Eu entrei. O elevador era antigo, com grades de sanfona. Eu apertei o 3. O elevador subiu com um guincho lento, doloroso. Chegou ao 3º andar. A porta abriu na escuridão. O cheiro de cobre e mofo era mais forte aqui. Eu acendi a lanterna do meu celular. O corredor era estreito, com carpete vermelho sujo e portas de madeira escura. Eu procurei. Apto 3A, apto 3C, apto 3D. Não havia apto 3B. Eu voltei andando devagar, examinando as paredes. Será que é no final? Eu cheguei ao fim do corredor. O corredor virava à esquerda e havia uma última porta, escondida no canto. Essa porta não tinha número, mas na madeira escura, na altura da maçaneta, alguém tinha riscado com algo pontudo de forma tosca. 3B. Eu parei na frente da porta. Eu estava suando frio. O hambúrguer na sacola térmica estava esfriando. Eu bati. 3 vezes. Toque, toque, toque. Um segundo de silêncio. E a porta se abriu. Devagar. Não havia ninguém puxando. Ela se abriu por si mesma. Abriu uns 20 centímetros. Eu apontei a lanterna. O apartamento estava vazio. Ou parecia vazio. O que eu vi foi uma sala com paredes descascadas, o cheiro de mofo e cobre explodindo. Não havia móveis. Mas no centro da sala havia algo. No chão de madeira nua havia um tapete. Um tapete persa, pequeno, redondo, de cores desbotadas, mas limpo. E sentado no meio do tapete estava o cliente. Era um homem, jovem, talvez na casa dos 30. Ele estava vestindo um pijama de seda, listrado, daquele tipo caro,
mas estava amassado. Ele estava sentado no chão de pernas cruzadas. Ele não tinha celular, ele não tinha carteira, e ele estava chorando. Mas não era choro de dor, era um choro lento, silencioso, sem lágrimas. O rosto dele era um poço de tristeza. Entrega do iFood, senhor, eu disse, tentando manter a voz firme. É o seu hambúrguer. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Os olhos dele eram grandes, mas não tinham foco, pareciam de vidro. E o mais estranho, o rosto dele estava coberto de pó. Um pó fino, cinza claro, como cinzas de cigarro que grudava na pele úmida. Ele sorriu. Um sorriso mínimo, que não chegava aos olhos. E a voz dele saiu como um sussurro seco que fez um barulho estranho, como papel amassado. Estava esperando. Por favor, deixe-o. Estou atrasado. Senhor, o pagamento. O aplicativo diz que é na entrega. Eu disse, sentindo o suor frio nas minhas costas. O sorriso dele sumiu. Ele estendeu a mão para mim. A mão também estava coberta do pó cinza. Não se preocupe, o preço já foi pago. Eu não pensei. Eu coloquei a sacola no chão, fora do tapete, me virei e corri. Eu corri até o elevador. Apertei o botão, mas ele não veio. Eu desci as escadas, tropeçando no carpete sujo. Eu bati no portão, saí e saltei na moto. Eu acelerei tanto que quase caí. Eu liguei para o suporte do iFood no caminho. Cancelar pedido, cliente estranho. Não pagou? A atendente disse, Senhor Daniel, o pedido MEI 7458 é pré-pago. O pagamento já foi efetuado no cartão. Não se preocupe. Eu friei, quase batendo no semáforo. Pré-pago. Porque ele disse que o preço já tinha sido pago de outra forma. Eu nunca mais voltei àquela rua. Mas no dia seguinte, quando eu fui limpar minha jaqueta do iFood, eu senti um peso no bolso. Eu puxei. Era um cartão de visita. Estava amassado e amarelado, como se tivesse passado a noite na chuva. O nome no cartão, com letras góticas, era Serviços Fúnebres São Lázaro. E atrás do cartão, riscado a caneta, em uma caligrafia elegante, havia apenas um nome. O nome do cliente do apartamento 3B, o nome do homem que estava sentado no tapete e uma data, a data de 5 anos atrás. Meu nome é Jonas, eu rodo de moto. A bag nas costas é minha segunda pele. Há 4 anos eu corro, no turno da madrugada em São Paulo, o Corujão. A madrugada tem suas regras. É mais fria, mais rápida e o dinheiro é melhor. Você vê de tudo. O executivo que pede um lanche de R$ 200 às 3h da manhã, a estudante chorando, pedindo sorvete. Mas o que você não vê são as ruas. A cidade se apaga e fica vazia. Eu achava que conhecia o vazio. Eu estava enganado. Eram 02:40 de uma terça-feira. Uma garoa fina, daquelas que cortam o osso. O movimento estava morto. Eu estava parado num posto pensando em ir para casa. O celular apitou. Um pedido. Restaurante. Um poke caríssimo que eu nem sabia que ficava aberto. Valor. Alto. Destino. Rua Jasmim Azul, Morumbi. Observação. Casa 77. Não bater. O portão está aberto. Deixar no degrau e sair. Pagamento no app. Moleza. O melhor tipo de entrega. Sem contato, sem maquininha e em bairro de rico. Peguei o pedido. O cheiro de peixe fresco e shoyu invadiu a bag. Liguei a moto e cortei a cidade. O Morumbi de madrugada é um labirinto de muros altos e árvores escuras. Não tem uma alma na rua. O GPS me mandou para a tal Rua Jasmim Azul. Era uma rua sem saída, um bolsão. E o GPS, como sempre, me traiu. Você chegou ao seu destino, a voz disse. Eu parei. Na minha frente só havia um muro alto de pedra coberto de era que parecia cercar um quarteirão inteiro. Não havia portão, não havia casa 77. Eu olhei o aplicativo. O pino da localização estava dentro do muro. Filho da puta,
Xinguei pensando que era trote. Eu ia ligar para o suporte, mas aí eu vi. Mais para frente, onde a rua morria no mato, havia uma fresta. Um portão de ferro antigo, daqueles de carroça, escondido pela vegetação. E, como a nota dizia, estava entreaberto. O cheiro me atingiu. Não o cheiro de mato molhado. Um cheiro de naftalina, poeira de livro velho e um toque de mofo que parecia vir de dentro daquele portão. Eu hesitei, mas o pedido era caro. E o cliente podia estar me vendo. Eu desci da moto. "iFood, entrega!" Gritei. Minha voz sumiu no silêncio. Eu empurrei o portão. Ele não rangeu. Ele deslizou suavemente, como se estivesse perfeitamente oleado. Lá dentro não era um jardim. Era uma escuridão total. Eu liguei a lanterna do celular. O feixe de luz bateu em um caminho de pedras, engolido pelo mato. A casa, lá no fundo, estava errada. Era uma casa antiga, estilo colonial, mas estava caindo aos pedaços. Janelas quebradas, tinta descascada, parecia abandonada há 50 anos. Não pode ser aqui, pensei. Mas a nota dizia deixar no degrau. Eu tinha que tentar. Eu andei pelo caminho de pedras. O silêncio era tão pesado que eu ouvia minha própria respiração dentro do capacete. O cheiro de naftalina e mofo era sufocante. Cheguei na varanda. Havia um único degrau de mármore rachado. Eu peguei a sacola de papel pardo com o poke. O cheiro de peixe fresco parecia uma ofensa naquele lugar que cheirava a morte. Eu me abaixei para deixar o pedido no degrau. Foi quando eu ouvi um clique, vindo de dentro da casa. O som de uma fechadura sendo destrancada. Eu congelei. Apontei a lanterna para a porta da frente. A porta se abriu, devagar. Na escuridão lá dentro, eu vi uma silhueta. Era uma mulher. Ela era muito velha, mais velha do que qualquer pessoa que eu já vi. Ela usava um vestido de seda preto, antigo, e estava sentada em uma cadeira de rodas. Mas o que me fez gelar o sangue foi o rosto dela. Estava coberto por um véu preto, grosso, daqueles de viúva de filme antigo. Eu não via os olhos nem a boca. "Senhora", minha voz falhou. Seu poke." Ela não se mexeu. Ela apenas levantou uma mão. Uma mão que parecia um galho seco, coberta por uma luva de renda preta. E ela apontou, não para o poke, mas para a minha mochila, a bag nas minhas costas. "Não, senhora, esse é o seu", eu disse, empurrando a sacola de papel no degrau. Ela balançou a cabeça devagar. E ela falou. A voz dela era como papel de seda sendo rasgado. Um sussurro seco que parecia vir de muito longe. "Não, esse..." O pânico subiu pela minha garganta. "Eu não estou entendendo. Eu vou... O pedido especial." Ela sussurrou de novo, e a mão dela tremia, apontando para a minha bag. Eu não sei por quê. Eu não sei por que eu obedeci. Eu tirei a mochila das costas. Eu a abri. A minha bag estava vazia. Eu tinha acabado de pegar o poke. Mas quando eu abri, o cheiro me atingiu. Não era poke, não era shoyu. O cheiro de naftalina e mofo estava vindo de dentro da minha mochila. Eu apontei a lanterna do celular para dentro. Lá no fundo, embaixo da divisória de velcro, havia algo que não era meu. Era um pacote, pequeno, embrulhado em um pano de seda preto, amarrado com uma fita roxa desbotada. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu olhei para a velha. Ela estava se inclinando para a frente na cadeira de rodas, como se estivesse ansiosa. Esse... Ela sibilou. Eu peguei o pacote. Estava frio. Frio como um bloco de gelo. E pesado. Pesado como um tijolo. Eu estendi o pacote para ela, tremendo. "O que é isso?" Ela não pegou. Ela apenas disse: "Obrigada. Agora, o pagamento." "O pagamento foi no app, senhora. Já está tudo certo." "Não, esse pagamento..." Ela levantou a outra mão e ela me entregou algo. Eu peguei. Era um dente.
Um dente humano, grande, um molar, com a raiz de prata escurecida. Eu gritei. Eu joguei o dente e o pacote no chão. A velha não se mexeu, mas de trás da cadeira de rodas dela, na escuridão do corredor da casa, outra figura se moveu. Uma figura alta, magra, de terno, que parecia ser só sombra. Eu não esperei. Eu me virei e corri. Eu corri pela trilha de pedra. Eu me joguei por cima da minha moto. Eu nem liguei. Eu saí empurrando com os pés, descendo a rua sem saída. Eu só liguei a moto na avenida principal. Eu não parei de acelerar até chegar em casa. Eu joguei a bag no canto do meu quarto e me tranquei. Eu nunca mais fiz entrega naquele bairro, mas o pior não foi isso. O pior foi no dia seguinte. Eu fui pegar a bag para trabalhar. O cheiro de naftalina tinha sumido. O pacote preto não estava mais lá, mas no fundo da mochila, onde o pacote estava, havia uma mancha úmida e escura. E no meio dela, perfeitamente alinhados, como se tivessem sido deixados como gorjeta, estavam mais 3 dentes de prata. Meu nome é Bruno. Na rua me chamam de Coruja. Eu rodo de moto para o iFood há 5 anos e eu peguei o turno que ninguém quer. O Corujão, da meia-noite às 6. Você vê coisa na madrugada de São Paulo. Você vê a cidade de um jeito que o pessoal do dia não vê. É mais quieta, mais fria. E as entregas são estranhas. Mas eu sou calejado. Meu medo é de pneu furado e de ladrão. O resto para mim é só cansaço. Pelo menos era o que eu pensava. A noite em questão era uma quarta-feira, fria, daquelas que o vento corta a viseira e faz o olho lacrimejar. Eram 03h40 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava parado na frente de um posto 24 horas, o último gole de café amargo na boca, pronto para bater o ponto e ir para casa. O celular apitou. O som do aplicativo fez meu coração pular. Um pedido, mas estava tudo errado. Restaurante, Açougue Dourado. Destino, Rua do Triunfo, 880. Pagamento, R$ 150. Eu gelei. E não foi do frio. Primeiro, R$ 150 por uma entrega de 10 minutos? Isso não existe. Segundo, Açougue Dourado, um açougue, aberto às 03h40 da manhã? Terceiro, Rua do Triunfo, 880. Esse endereço não existe. Eu conheço aquela rua. É no Centro Velho, na Cracolândia. Os números ali morrem no 700. O 880 seria dentro do Rio, quase. Eu ia recusar. Tinha cara de trote, ou pior, de marmita. Chamar o entregador para roubar a moto. Mas R$ 150. Isso é o que eu faço em 2 dias ruins. O aplicativo dizia pagamento já efetuado. Eu aceitei. O GPS me mandou para o Açougue Dourado. Não era uma loja, era uma porta de ferro num beco sem saída, atrás de um armazém. Não tinha placa, não tinha luz. Eu parei a moto. O único som era o vrum-vrum baixo do meu motor. iFood! Gritei, a voz saindo abafada pelo capacete. Silêncio. Eu ia ligar para o suporte. Foi quando eu ouvi um clique metálico. Na porta de ferro, uma fresta se abriu. Um passa-prato de metal enferrujado. Pedido? Uma voz chiou lá de dentro. Não era uma voz de homem nem de mulher. Era um sussurro seco como o de um rádio fora de estação. Pedido do Triunfo, eu disse. Uma mão saiu da fresta. Não uma mão de açougueiro com sangue. Era uma mão pálida, com dedos longos, usando uma luva de látex preta. Ela empurrou um pacote. Não era uma sacola de papel. Era um pacote embrulhado em lona preta, pesada e amarrado com arame fino. Era pesado, muito pesado para um pedido, e estava frio. Não frio de geladeira, frio de pedra. Um frio que queimou minha luva. E o cheiro não era de comida. Era um cheiro de ferro e vinho velho. Um cheiro de moeda oxidada. Eu peguei o pacote. A fresta bateu. Eu fiquei sozinho no beco. Eu balancei a cabeça. Pelo amor de Deus, Bruno, é só carne. Deve ser para um restaurante. Coloquei o pacote pesado e frio na bag térmica. Ele mal coube. Subi na moto. Acelerei.
O GPS me levou para a Rua do Triunfo. Como eu sabia, os números acabaram. A rua ficou mais escura, mais suja. O cheiro de urina e lixo queimado era forte. O GPS continuou. Vire à direita. Não tinha direita, apenas um terreno baldio cercado por um muro de concreto alto coberto de pichação. O portão de metal estava arrebentado, caído. Você chegou ao seu destino, a voz do celular disse. Eu parei a moto. O farol iluminou o terreno. Era um cemitério de lixo. Sofá rasgado, pneu velho, e no meio de tudo, a uns 30 metros, havia uma única coisa de pé. A casca de um prédio antigo que devia ter pegado fogo. Só as paredes externas, sem teto. Eu olhei o aplicativo. O pino da entrega estava dentro do prédio queimado. Ah, não. De jeito nenhum, eu disse. Eu ia marcar cliente ausente. Foi quando o celular apitou. Uma mensagem no chat do app, do cliente. Estamos vendo você. Meu sangue virou água. Eu olhei em volta. O pânico subiu. Eu não via ninguém. Traga o pacote à porta dos fundos. Eu não sei por que eu fui. Talvez pelos R$ 150. Talvez porque eu estava com mais medo de quem estava me vendo do que do lugar. Desci da moto, deixei o capacete, peguei o pacote frio e pesado. A lona estava úmida agora. O cheiro de ferro estava mais forte. Entrei no terreno. Meus pés afundavam no lixo e na lama. Cheguei nas ruínas do prédio. A porta dos fundos era um buraco na parede. Eu parei na entrada. Lá dentro era um breu que a luz da lua não alcançava. iFood, entrega. Minha voz falhou. Aqui, o mesmo sussurro seco do açougue veio de dentro da escuridão. Mais fundo. Eu não ia entrar. Eu não ia. Deixa aí na entrada. Eu gritei, a voz tremendo. Eu me abaixei para largar o pacote. E eu vi, no chão de concreto quebrado, na minha frente. Não era lama. Eram correntes. Correntes grossas, enferrujadas, dispostas em um padrão estranho no chão, como um desenho. E no centro do desenho, uma poça de água. Não! Era o mesmo líquido escuro que estava vazando do meu pacote. Rápido! O sussurro veio de novo, impaciente. E eu senti, o pacote na minha mão vibrou. Uma única e lenta pulsação, como um coração preguiçoso. Bum, bum! Eu gritei. Um grito agudo, de pavor. Eu larguei o pacote. Ele caiu no chão com um baque surdo e molhado. Da escuridão do prédio, uma figura se moveu. Não era um homem. Era alto, magro, e estava errado. Os braços eram longos demais, chegavam até os joelhos. A cabeça estava inclinada em um ângulo quebrado, e os olhos eram a única coisa que brilhava. Duas pequenas brasas vermelhas na escuridão. Ele não andou. Ele deslizou sobre as correntes. Ele parou na frente do pacote. Ele se agachou e ele olhou para mim. Eu não conseguia me mexer. Ele não pegou o pacote. Ele cheirou. Ele inspirou fundo e o som foi como o de uma fornalha se acendendo. Ele olhou para mim de novo e ele sorriu. Eu não vi dentes. Eu vi apenas a escuridão se abrindo no rosto dele. Eu caí para trás. E eu corri. Eu corri. Tropecei no lixo. Pulei na minha moto. Eu nem botei o capacete. Eu acelerei tanto que a moto quase empinou. Eu não olhei para trás. Eu só parei quando o sol começou a nascer, do outro lado da cidade, na marginal. Eu encostei, tremendo, e olhei o celular. O aplicativo dizia: entrega concluída. O cliente lhe deu uma gorjeta de R$ 50. Eu vomitei ali mesmo, no acostamento. Eu pedi demissão no mesmo dia, vendi a moto. Hoje eu trabalho de estoquista num supermercado. É um tédio. Mas o teto é sólido, as luzes são brancas e o único cheiro é de papelão e produto de limpeza. Eu nunca mais fiz uma entrega, porque eu sei o que tem lá fora. Eu sei quem faz os pedidos no Corujão. E eu sei que naquela noite na Rua do Triunfo eu não entreguei comida. Eu entreguei o ingrediente. E eu não quero nem pensar qual era o prato principal. Meu nome é Léo.
Eu rodo de moto há 6 anos, 4 deles no Corujão, o turno da madrugada. QRA é noturno. Quando você está na rua da 1 da manhã às 6, você aprende uma coisa. O medo do paulistano não é de fantasma, é de ser roubado. Meu medo era de pneu furado e marmita. Eu achava que já tinha visto o pior da cidade. Eu estava enganado. Foi numa terça-feira. Uma daquelas noites frias e úmidas de São Paulo que a garoa não molha, mas gela o osso. Eram 02h15 da manhã. O movimento estava morto. Eu estava parado na frente de um posto, o motor da minha 160 desligado, só esperando dar 3 da manhã para ir para casa. O celular apitou. O som do aplicativo fez meu coração pular. Um pedido. Restaurante. Um podrão 24 horas na Augusta. Destino, Rua dos Amores, 440, Sumaré. Pagamento online. Gorjeta de R$ 30. Mamão, pensei. A gorjeta era alta. E bairro nobre. Peguei o lanche. 2x tudo, uma porção de fritas, uma Fanta-uva. O cheiro de gordura e bacon encheu a bag térmica. Liguei a moto e cortei a cidade. Sumaré de madrugada é um cemitério de rico. Ruas escuras, muros altos e árvores tão grandes que tapam a luz da lua. O GPS me levou até a Rua dos Amores, 440. Eu parei. E meu estômago gelou. Não era um prédio, era um casarão, antigo, estilo dos anos 40, e estava morto. As janelas estavam todas com tábuas, a pintura descascada, um muro alto coberto de era e um portão de ferro maciço, enferrujado. Não havia uma única luz acesa. Não é possível, murmurei. Olhei o aplicativo. O pino da localização era ali mesmo. É trote, pensei, pronto para ligar para o suporte. Mas aí eu li a observação do cliente. O portão está aberto. Não interfone. A casa não tem luz. Siga a luz química no jardim. Deixe o lanche na porta dos fundos. O cachorro não morde. Eu olhei para o portão. Havia uma fresta, e pendurado na maçaneta um cialume, aqueles bastões de luz de festa, verde-limão, brilhando fraco na escuridão. O cheiro me atingiu. Não era cheiro de bacon. Era um cheiro de lírios velhos e metal oxidado. Como um velório dentro de uma oficina. Eu engoli em seco, R$ 30 de gorjeta. Eu precisava da grana. Desci da moto. Empurrei o portão de ferro. Ele não rangeu. Ele abriu em silêncio total, como se estivesse recém-oleado. Eu entrei. A luz da rua sumiu, engolida pelas árvores. O jardim era um matagal. E como a nota dizia, havia um caminho. Mais 2 cialumes verdes, jogados no chão de pedra, me mostrando o caminho para os fundos da casa. Eu segui. O único som era o das minhas botas nas pedras soltas. O cheiro de lírio e ferrugem era tão forte que me dava náusea. Cheguei aos fundos, à porta da cozinha. Era uma porta de madeira podre, com uma daquelas janelinhas quadradas de vidro fosco. E na frente da porta havia uma tigela de cachorro, de metal, vazia. iFood! Gritei. Minha voz saiu abafada, como se o mato tivesse engolido o som. Silêncio. Eu tirei o lanche da bag. O cheiro de fritura parecia uma ofensa naquele lugar. Eu me abaixei para deixar a sacola no degrau. Foi quando eu ouvi um arranhar, um som seco, rítmico, vindo de dentro da casa. Scratch, scratch, scratch. Eu congelei. Apontei a lanterna do meu celular para a janelinha de vidro fosco. Eu não via nada, só a sombra dos meus próprios dedos. Scratch, scratch. Era o cachorro da nota. O cachorro não morde. Senhor, chamei. Tá aqui o lanche. O arranhar parou. E eu ouvi outro som. Um som molhado, um clique de língua, como o de um cachorro bebendo água. Eu me aproximei da janela. Eu não sei porquê. Eu precisava ver. Eu colei meu rosto no vidro fosco. A escuridão lá dentro era quase total. Quase. Havia uma luz. Um único ponto de luz vermelha no meio do que parecia ser a cozinha. Como a luz de stand-by de uma TV. Eu foquei os olhos. A luz vermelha estava piscando. Não estava piscando. Estava refletindo. Eu vi o que era a luz.
Era a luz do meu próprio celular, refletida em algo. Era um olho enorme, vermelho, sem pupila, que estava do outro lado do vidro, a centímetros do meu, olhando para mim. Eu gritei, um grito mudo que travou na garganta. Eu caí para trás, derrubando a moto no processo. Ela estava no descanso, mas eu bati nela. Não, eu não caí. Eu me joguei para trás, batendo as costas na parede do jardim. Eu larguei o lanche. A sacola de papel rasgou. O hambúrguer e as fritas se espalharam pelo chão de pedra. O arranhar na porta parou e foi substituído por um choro agudo, fino, que não era de cachorro. Era como o de um bebê, mas errado. Um choro que parecia estar sendo filtrado por água. Eu estava no chão, paralisado. A porta da cozinha se abriu, 1 centímetro, com um rangido de madeira podre. O cheiro de lírio e ferrugem veio de lá de dentro como um soco. Eu não esperei para ver o que ia sair. Eu me joguei na direção da rua. Eu não peguei a sacola do lanche. Eu nem levantei a moto. Eu saí correndo a pé, com a bag vazia nas costas. Eu corri 3 quarteirões antes de parar, no meio de uma avenida iluminada, ofegante, quase vomitando. Eu peguei o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia destravar. Eu ia ligar para a polícia, e o celular apitou. Uma notificação do iFood. Entrega concluída. E uma mensagem do cliente. Uma única palavra. Mas eu fiquei ali na avenida, olhando para a tela. Eu não voltei para buscar a moto. Eu não me importava. No dia seguinte, pedi 500 € emprestado para o meu irmão e disse que a moto tinha sido roubada. O que, de certa forma, era verdade. Eu nunca mais passei por aquela rua. Eu mudei de plataforma, rodo só de dia agora, porque eu sei o que tem lá. E eu sei o que era o cachorro. E o pior de tudo, eu sei o que ele estava comendo antes de eu chegar com o lanche. E era algo que arranhava. Meu nome é Felipe. Na rua, o QRA é lanterna. Não porque eu seja rápido, mas porque a minha 150 tem o farol tão forte que parece um canhão de luz. E eu sou o único maluco que faz o corujão de verdade, da meia-noite às 6 da manhã. Eu rodo em Porto Alegre. Quem conhece sabe. A cidade de dia é uma, de noite é outra, especialmente o centro histórico. De dia é terno e gravata. De noite é um labirinto de pedra, vento e silêncio. Eu não sou de ter medo. Meu medo é de marmita, de arame esticado em viela e de pneu furado na chuva. O resto, para mim, é cansaço. Até aquela noite de quinta-feira. Era o auge da hora morta. 0:13:22 da manhã. Um frio que vinha do Guaíba, um vento que cortava a viseira. Eu estava parado no posto da Ipiranga, na Azenha, pronto para ir para casa. O movimento estava morto. O celular apitou. O som do aplicativo fez meu coração pular. Um pedido. Restaurante. Uma lanchonete 24 horas na Cidade Baixa. Entrega. Edifício Albatroz. Rua dos Andradas. Pagamento online. Gorjeta de R$ 50. Eu gelei. E não foi do frio. Primeiro, gorjeta de R$ 50? Ninguém dá R$ 50 de gorjeta. Segundo, edifício Albatroz. Eu conheço o Albatroz. É um esqueleto. Um prédio comercial gigantesco dos anos 60 que faliu. É um monstro de concreto e vidro quebrado, de frente para o rio. Ninguém mora lá. É um prédio morto. Trote, pensei. Trote ou marmita. Eu ia cancelar. Mas R$ 50. O pneu da moto estava careca. Olhei a observação do cliente. Apartamento 1414. A porta da frente, garagem, está aberta. Não se assuste com o porteiro. Ele é mudo. Apenas suba. Deixe na porta e saia. Não bata. Aquilo era o roteiro de um filme de terror. Mas eu fui. A fome e as contas sempre ganham do medo. Peguei o lanche. Um cheese, salada e uma Coca-Cola. O cheiro de gordura e pão quente parecia a coisa mais normal do mundo. Botei na bag térmica e acelerei. Cheguei na Rua dos Andradas. O edifício Albatroz era ainda pior de perto. Um gigante de concreto, com os buracos das janelas parecendo olhos vazios.
E como a nota dizia, a porta de grade da garagem estava aberta. Arrebentada, na verdade. Eu parei a moto na calçada. Desliguei o motor. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento uivando nos andares de cima. O cheiro me atingiu. Não era cheiro de maresia do rio. Era um cheiro de pó, gesso e naftalina. Um cheiro de coisa velha, de roupa guardada há 100 anos. iFood! Gritei para dentro da escuridão da garagem. Minha voz não teve eco. Foi como se a escuridão tivesse engolido o som. Eu peguei a bag. Entrei. A guarita do porteiro estava lá. E como a nota dizia, o porteiro estava lá. Era um homem muito velho, usando um cap que era grande demais para ele. Ele estava sentado num caixote, de costas para mim, olhando para um painel de luzes, que estava apagado. Boa noite, chefe. Tô subindo no 1414, eu disse. Ele não se mexeu. Ele não respirou. Mudo, pensei. Ou morto. Eu não quis pagar para ver. Fui direto para o elevador. Havia 2, um social, com as portas de madeira arrancadas, e o de serviço. Apertei o botão do de serviço, e para o meu terror ele funcionou. A porta de metal rangeu e abriu. Entrei. A luz da cabine era um bulbo fraco, amarelado, que piscava. O cheiro de naftalina e gesso era sufocante ali dentro. Eu apertei o botão 14. O elevador deu um tranco que quase me derrubou. E começou a subir. Devagar. Clang, clang, clang. No 10º andar, a luz da cabine apagou. Eu fiquei no escuro total. O clique do elevador subindo era a única coisa no mundo. Eu peguei o celular, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia ligar a lanterna. O elevador parou. Um dingue fraco. A porta de metal rangeu e abriu. O 14º andar. Era um corredor. Mas não era um corredor de prédio. As paredes eram de concreto cru. O chão era de cimento áspero. Não havia portas de apartamento. Era como se o 14º andar nunca tivesse sido terminado. Era um esqueleto dentro do esqueleto. Não, não é aqui, eu sussurrei. Eu olhei para o aplicativo. O pino da localização estava piscando. Exatamente onde eu estava. O cliente está aguardando, o app me disse. Eu ouvi um barulho, um arranhar, vindo do fundo do corredor escuro. Eu liguei a lanterna do celular. O feixe de luz bateu na escuridão. O corredor tinha uns 100 metros de comprimento, e lá no fundo, onde a luz mal chegava, tinha uma porta. Uma única porta de madeira, sozinha no meio daquele concreto todo, e o número pintado à mão em tinta vermelha. 1414. O cheiro de naftalina era insuportável. Eu andei. Meus pés faziam barulho no cimento coberto de pó. Cheguei na porta. Eu ia deixar o lanche ali e sair correndo. Scratch. Scratch. O arranhar era na porta, do outro lado, como um cachorro. Eu me abaixei para deixar a sacola. Foi quando eu vi o passa-carta, a fresta de correio, no pé da porta. E de dentro da fresta saiu uma mão. Eu não gritei, eu congelei. Não era uma mão humana, era pálida, quase cinza, e os dedos eram longos, longos demais, como os de um macaco ou uma aranha. E as unhas eram grossas, amareladas, e foram elas que arranharam a madeira. A mão abriu e fechou, no ar, como se estivesse com fome. Eu caí para trás, batendo a bag no chão. O refrigerante estourou lá dentro, a mão se recolheu e a voz veio. Não foi um grito, foi um sussurro vindo da fresta. Uma voz que parecia 1000 vozes velhas falando ao mesmo tempo. Sem carne. Eu me arrastei para trás. Queremos a carne fria. A voz não estava falando do x-salada. A mão saiu de novo, e dessa vez ela segurava algo e jogou para fora. A coisa bateu no meu pé. Eu apontei a lanterna. Era um celular, um modelo antigo, um tijolão da Nokia. A tela estava quebrada. Eu olhei para o celular e olhei para a porta. A mão
A mão estava me oferecendo o celular. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei como eu levantei. Eu corri. Eu corri pelo corredor escuro, com o cheiro de gesso me sufocando. Eu me joguei no elevador que, por milagre, estava parado lá. Eu bati no botão do térreo umas 50 vezes. A porta fechou. E no segundo antes de fechar, eu vi. Lá no fundo do corredor, na porta 1414, a porta estava aberta. E a figura que estava parada ali não era humana. Era alta, magra, curvada. E não tinha rosto. Só escuridão. Eu desci. Eu não olhei para o porteiro. Eu saí daquele prédio, pulei na minha moto e acelerei. Eu não parei até chegar em casa. Eu joguei a bag no canto. Eu me tranquei no banheiro e vomitei. Eu cancelei o pedido no app. Cliente ausente. Eu nunca mais rodei de madrugada no centro. Mas o pior não foi isso. O pior foi no dia seguinte. Eu fui pegar minha bag para vender. Eu não ia mais usar. O cheiro de naftalina estava nela, e o cheiro do refrigerante que estourou. Eu abri para limpar, e lá dentro, no fundo melado de fantaúva, estava o X-salada, o lanche que eu achei que tinha derrubado no corredor. Eu devo ter pegado na hora do pânico, mas não era só o lanche. Ao lado dele estava o celular tijolão da Nokia. E embaixo dele, como se fosse a gorjeta, estava um tufo de cabelo cinza e uma unha amarelada e grossa do tamanho do meu polegar.